Você, mulher, que claro, todo mês de outubro fica mais atenta, né? Essa campanha que fala prioritariamente, sim, do câncer de mama, mas a gente tem que pensar que tem outros tipos de cânceres e quem vai explicar tudo certinho pra gente, a importância do check-up preventivo, é o ginecologista Eduardo Cristófoli. Bom dia, doutor, bem-vindo, viu? Olá, bom dia, bom dia. Doutor, o Outubro Rosa, há alguns anos também não é só uma campanha também voltada ao câncer de mama, né? A gente, inclusive como mulher, quando a gente vai ao ginecologista, a gente faz exames preventivos de outros tipos também. Sim, o câncer de mama ele tem um destaque porque ele é um exame facilmente, com a mamografia você consegue rastrear as lesões antes delas se tornarem clinicamente sensíveis, né? Uhum. Então, esse rastreio com o câncer de mama, então, é o principal que a gente faz. Igualmente, assim como tem o do câncer de mama, tem o do câncer do colo do útero também. É verdade. Que daí você tem que fazer, então, a coleta do Papa Nicolau e hoje nós temos também as coletas moleculares com a pesquisa do DNA do HPV, que também identifica também as lesões precursoras que podem evoluírem aí com câncer de colo de útero também. Então, quais são os exames que a gente não pode deixar de fazer? Pensando em colo de útero, então seria o preventivo e a pesquisa do DNA do HPV. E mamografia, e quanto ao câncer de mama, seria então aí a mamografia. Em alguns casos, pacientes de alto risco, por exemplo, você teria que associar a essa mamografia então um ultrassom ou alguma ressonância. Outros cânceres ginecológicos, como o câncer de endométrio, que ele tem um destaque principalmente em países desenvolvidos, que ele acaba ocupando a posição do câncer do colo do útero nesses países desenvolvidos, para esse perfil de paciente na perimenopausa com sangramento uterino aumentado, essa paciente ela tem que ser realizado para ela uma histeroscopia. Para isso seria então uma endoscopia ginecológica com a visão dentro do útero e de lá retirar um fragmento. Nossa, mas aqui no Brasil se faz também? Sim, se faz também. Isso entra no protocolo já para se rastrear esse rastreamento e diagnóstico desse tipo de câncer. E outro câncer que é muito comum também e muito frequente no Brasil e muitas vezes os sintomas são desconsiderados, vamos dizer assim, é o câncer de vulva, onde o principal sintoma do câncer de vulva é o prurido, é a coceira. E muitas vezes isso negligenciado, inclusive, né, doutor? Não é dada a importância para ser observado. E para o câncer de vulva, o principal exame é o exame físico. Você perceber, então, essas alterações de coloração, ela apresentar alguma atrofia de vulva, alguma alteração, qualquer que seja, na morfologia, então talvez orientar uma biópsia também por ali. Isso a mulher consegue observar sozinha ou precisa do médico? Se ela se conhece bem e ela percebeu que tem alguma coisa diferente, então ela tem que procurar o ginecologista para o ginecologista poder avaliar isso. Às vezes pode ser uma lesão que seja benigna, ou talvez uma mancha normal. Sim. Por essa avaliação do ginecologista orientando essa biópsia faz uma total diferença para ela. Com depois certeza. Doutor, histórico familiar, né? Quando alguém da família já teve algum tipo de câncer, essa mulher tem mais predisposição? E no caso de ser sim a resposta, tem algum outro tipo de prevenção que ela tem que ter a mais na vida dela? Sim, a paciente que tem histórico familiar, vamos dizer, principalmente no câncer de mama. Então, essa paciente que tem histórico de 2 familiares positivos para câncer de mama ou de próstata, um câncer de mama na perimenopausa, ou um câncer de mama masculino, ou um câncer de ovário, essa paciente ela é classificada então como alto risco para o rastreio do câncer de mama. Entendi. Então, essa paciente tem que iniciar esse rastreamento antes, preferência aí entre 30 e 35 anos. E muitas vezes você vai associar a mamografia, você vai associar o ultrassom e muitas vezes a ressonância. Agora, existem síndromes familiares e existem pacientes com mutações genéticas, BRCA1, BRCA2, essas pacientes também são classificadas como alto risco e devem iniciar o rastreio antes. Ou na família que você tem o câncer de mama, histórico de câncer de mama, o rastreio da paciente deve começar 10 anos antes do que o câncer
do familiar. E depois da menopausa, doutor, qual a importância também de manter esse acompanhamento? Não sei se existe algum aumento de risco de ter câncer depois que a mulher para de menstruar e, né, ela tem que continuar frequentando o ginecologista, né? Sim, esse perfil de paciente na perimenopausa e logo depois que entra na menopausa é onde justamente tem a maior incidência dos cânceres, né? Então, você pensando que essa paciente, muitas vezes, ela está utilizando também, fazendo uma reposição hormonal. Essa paciente também tem que ter uma sensibilidade e um controle adequado. Principalmente sabendo se essa reposição hormonal dela está certa. Conforme o perfil da paciente e feito um controle, uma reposição hormonal que não seja adequada, pode expor ela a outros tipos de câncer, né? Como assim o câncer de endométrio. A gente falou aqui dos sintomas, né, da vulva, que é a coceira, o de mama a gente já vem falando bastante, o de endométrio e o de colo de útero, como que a mulher pode desconfiar, né? Quais são os primeiros sintomas que aparecem? Do câncer do colo do útero, o sangramento na relação sexual, ou um sangramento parecendo água de carne. Esses são os principais sinais assim que você pode, um corrimento persistente nessa paciente. Vale a pena passar por avaliação, realizar o preventivo e fazer uma análise melhor. Do câncer de endométrio, o principal sintoma é a paciente na pós-menopausa, a paciente que já parou o ciclo menstrual dela, essa paciente retorna o sangramento. Então, o sangramento pós-menopausa é o principal fator de risco. E isso você associando uma paciente nuligesta, paciente que nunca ficou grávida, também é um fator de risco a mais para o câncer de endométrio. Aí essa paciente tem que fazer aquele exame de endoscopia ginecológica para realização de biópsia de endométrio. Quer dizer, tem que colocar tudo em dia e, como a gente sempre enfatiza no caso do Outubro Rosa, Novembro Azul, quanto mais cedo todos esses diagnósticos forem feitos, a chance de cura dela voltar a ter uma vida normal é grande. É muito maior. Por exemplo, o câncer de mama, se você identificar nas lesões precursoras, as lesões precoces, você tem até 95% de taxa de cura, assim como o câncer de colo de útero, assim como o câncer de vulva. Né? Então, identificando as lesões precursoras e tratando, você evita a progressão das doenças. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua presença hoje aqui, viu? A gente que está nessa campanha toda, é muito importante todos esses temas. Obrigada, sempre bem-vindo. Muito obrigado.